anos. Até os anos 60, quando nós tínhamos um outro calendário litúrgico, existia uma festa no ano para cada um dos arcanjos. Mas com a reforma litúrgica do Vaticano II, então os 3 arcanjos foram colocados para ser festejados no mesmo dia, e dentre os 3 datas se escolheu 29 de setembro, que já era, antes da reforma litúrgica, a festa de São Miguel Arcanjo, como sendo considerado dentre os arcanjos o principal. E hoje, irmãos, é saudável para a nossa fé nós compreendermos quem são essas criaturas maravilhosas, qual a função deles e como isso alimenta a nossa fé nessa festa de hoje. Quando Deus criou, irmãos, todas as coisas, criou o céu e a terra, Ele já possuía um plano, já possuía um projeto. E o grande projeto de Deus era a humanidade. O Catecismo da Igreja diz, no parágrafo 27, o ser humano é a criatura que Deus desejou em si mesmo. Por isso mesmo o ser humano foi a última a ser criada. Porque tudo foi feito para colocar o homem ali. É como quando vai chegar um bebê na sua casa. Tudo é feito antes. Ele é o último a chegar. E era ele o esperado. Por isso Deus criou o céu e a terra, o firmamento, os animais, e quando tudo estava pronto, criou o ser humano. Porque era a mim e a você que Deus desejava. Sonhava já desde toda a eternidade. E quando Deus pretendia criar todas as coisas, Ele desejava que a sua vontade, sua providência, a sua influência, as suas inspirações fossem veiculadas. Veja, tudo Deus pode fazer sozinho, porque é onipotente, sem auxílio, sem mediações. Mas a verdade, irmãos, é que qual seria o sentido das criaturas se fosse para Deus fazer tudo sozinho? É justamente porque, embora Ele possa, Ele não quer, é que existem as criaturas. Então, Deus pode inspirar diretamente o coração de alguém, mas Ele quer contar com os anjos para isso. Deus pode mudar o rumo da história da humanidade, mas Ele aguarda que o ser humano faça bom uso da sua liberdade. E é assim que Deus designou as coisas. Então, embora Deus esteja em todo lugar, Ele criou para cada tipo de criatura no universo seres espirituais para servirem a Deus na manutenção daquela obra criada. Para tudo que Deus criou, existe um ou mais desses seres espirituais, que nós chamamos de anjos. Mas são várias formas e vários tipos dessas criaturas. Não são seres humanos, não são pessoas, não são almas penadas, porque não é alma de ser humano. São criaturas que são puro espírito que Deus criou para cuidar de tudo que há. Uma estrela no céu tem anjos cuidando dela. A lua ou o sol, há anjos cuidando deles. Para cada montanha, para cada árvore, para cada lago, para cada rio, para cada metro de oceano, há criaturas celestiais tomando conta. Por isso a Escritura diz: a sua glória enche a terra. Ou seja, não há absolutamente nada na criação onde não haja
a mão de Deus estendida e onde não haja essas criaturas celestiais, todas criadas para servir a Deus e para servir à vontade de Deus. Muitos desses anjos Deus criou antes do ser humano, justamente para cuidar do próprio ser humano. E Deus mostrou a essas criaturas a função que elas teriam de servir ao ser humano. E mais que isso, irmãos, o amor de Deus pela humanidade é tal que Deus revelou antes de criar o ser humano, Deus revelou a essas criaturas no céu que um dia Ele mesmo, Deus, o seu Filho, se faria homem e se encarnaria para se fazer um de nós. O fato, irmãos, é que nos ensina a tradição, desde o judaísmo até a nossa fé cristã, que uma terça parte dessas criaturas não aceitou esse plano. Era demais para eles terem que servir a criaturas como nós, que somos inferiores a eles. Porque um único anjo, irmãos, um único anjo tem mais força do que a humanidade inteira. Um único anjo. São seres espirituais perfeitíssimos e poderosíssimos. E, no entanto, Deus determinou: vocês servirão a essas criaturas humanas. Como eu, que sou Deus, embora deva ser servido por eles, vou descer para servi-los. Não foi o que Jesus disse? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele que é o Mestre e Senhor. Essa humildade que Deus teria Ele mesmo, Ele desejou que os anjos tivessem. Foi demais para muitos deles. Como se não bastasse, eles ainda deveriam, de acordo com o plano de Deus, adorar a Deus na carne humana. A primeira carta de São João diz: aquele que nega que Deus veio na carne, esse é o anticristo. Ou seja, aquele que não aceita que Deus, mesmo sendo Deus, quis se fazer carne e é homem como nós. E a esse homem se deve adorar. A esse homem, Jesus Cristo, todo joelho deve se dobrar. Diz a Escritura. No céu, os anjos, portanto, na terra e abaixo da terra. Foi demais para essas criaturas. Diz a Escritura que uma terça parte, que nós nem sabemos quanto é isso, irmãos. Porque Deus criou esses seres espirituais, angelicais, numa quantidade que a nossa mente humana não alcança. Uma terça parte, portanto, não temos como saber quantos bilhões, quantos trilhões são isso. O fato é que se recusaram. Eles quiseram um plano diferente do de Deus. Um plano que não fosse o de Deus. Esses são os demônios. Os demônios nada mais são do que esses anjos, irmãos, que quiseram ser como Deus, dizer o que deve ou o que não deve ser. Só Deus é assim. Só Deus pode dizer o que deve e o que não deve ser, como as coisas devem ser ou não, como as criaturas devem existir ou não. Então, irmãos, o grande objeto do ódio dos demônios é a humanidade. A raça humana inteira. A raça humana inteira é odiada por esses seres. O que eles querem
irmãos, é nos arrastar para a mesma condição em que ele se encontra. Os demônios são criaturas que não amam a nada e a coisa alguma. Se eles têm apreço, se eles gostam de alguma coisa, essa alguma coisa é uma só: a escolha que eles fizeram. Os demônios amam a escolha que fizeram. Eles estão convencidos interiormente que a melhor coisa para uma criatura é viver por si mesma, sem amar o Criador, sem buscar o Criador, rejeitar o Criador e viver para sempre sem Ele. Aliás, os demônios odeiam tudo o que Deus tenha decretado. E uma coisa que Deus decretou e não pode revogar é que Ele, porque é Deus, ama todas as criaturas e ama para sempre. O amor de Deus, irmãos, é um fogo que não se apaga. Na verdade, o amor de Deus nem é algo que Deus tem. A primeira carta de São João também diz: Deus é amor. É aquilo que Ele é. Para Deus deixar de amar uma criatura, Deus precisaria deixar de ser, deixar de existir, e isso não é possível, porque Ele é Deus. O ódio dos demônios se dá justamente porque Deus ama toda criatura. E está no catecismo da igreja, inclusive, Deus ama até a eles, os demônios. E justamente por isso é que eles são demônios. Porque eles odeiam ser amados pelo Criador. E eles vão odiar o Criador enquanto o Criador amá-los. E como o Criador não pode deixar de amá-los, eles vão odiá-lo para sempre. Nesse sentido, irmãos, aqui o que nós chamamos de fogo do inferno, o que é? O fogo do amor de Deus. Eles não suportam esse fogo. Eles odeiam esse fogo. O fogo que é a alegria dos santos é o tormento dos demônios. É o mesmo fogo, irmãos. Deus é como uma eterna labareda, que é tormento para os que o odeiam e alegria para os que o amam. O mesmo Deus. Assim como a luz é a alegria para aquele que quer andar, e é o ódio de quem quer ficar dormindo. Já experimentou acender uma luz na cara de quem está no escuro? Ela quer matar você. Ela odeia você. Ao contrário, aquele que quer andar, aquele que quer fazer, aquele que quer trabalhar, ao acender uma luz para ele, ele quer te beijar, te abraçar, porque você deu uma luz que ele pudesse andar. E é a mesma realidade. O que muda é a condição da criatura e não a realidade que está fora. Então, irmãos, o fogo que atormenta essas criaturas, a terça parte do céu, é esse fogo do amor a Deus, que eles gostariam que não existisse, mas eles não são Deus, não podem fazer com que Deus deixe de existir. Mas eles querem convencer a humanidade de que a melhor coisa para uma criatura é viver fora desse fogo, fora desse amor. E fazem de tudo para levar a humanidade a se apegar a criaturas. Porque para se afastar do Criador é simples, irmãos. É só se apegar a alguma criatura, qualquer uma. Apegar-se a uma criatura já faz a alma se desapegar do Criador. É a famosa idolatria. O pecado dos demônios de se amarem a si mesmos mais do que a Deus. Quando alguém ama a si mesmo, ou ama a outras criaturas mais do que a Deus, nessa hora elas adquirem o comportamento dos demônios, que querem ser assim como Deus, autônomos, independentes.
É por isso, irmãos, que a primeira leitura de hoje, tirada do Apocalipse, narra esse grande anjo de Deus, enviado por Deus para fazer justiça, ou seja, colocar cada criatura no seu lugar. Os demônios querendo ser como Deus. E a espada, veja, irmãos, tudo são figuras, né? Porque eles são seres espirituais, não tem cabeça, não tem braços, não tem corpo. Quando apareceram nas páginas da Bíblia, Deus deu uma forma naquela hora para serem reconhecidos, porque o ser humano não conhece nada que não seja sensível, visível. Mas não é que eles tenham uma forma, são puro espírito. Mas o que nós dizemos ser uma espada nas mãos do arcanjo, o que é? Uma palavra. Por isso São Paulo diz na carta aos Efésios que a espada e a armadura de um cristão são o Espírito e a palavra. São coisas invisíveis. E de dentro deste anjo celestial saiu esta palavra que derrotou a todos os demônios. Uma palavra em hebraico, Michael. Quem é como Deus? Quem pode ser como Deus? Ou seja, quando você quer ser como Deus, ocupar o lugar de Deus, isso não passa de uma vontade, de um desejo, mas não pode virar um fato. O fato, a verdade é que Deus é Deus e nós somos criaturas. E contra a verdade, irmãos, ninguém pode se interpor. Ainda que façamos uma votação e elejamos alguém como Deus no nosso meio, isso não fará dessa pessoa um Deus. Ainda que a maioria queira uma coisa e a verdade criada por Deus seja outra, esta coisa não vira verdade só porque nós queremos. Por isso Miguel derrota os demônios, porque os põe no seu lugar. Não adianta querer ser como Deus. Só Deus é Deus. E é assim, irmãos, que a humanidade vai. A humanidade sempre viu e sempre verá homens, mulheres, pessoas que querem ser como Deus, que querem agir como Deus, que pensam que têm muito poder, que podem mandar e desmandar, que podem decidir quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser livre, quem vai ser preso, quem pode pensar, quem não pode pensar. No final, todos esses verão a morte, e só Deus continuará sendo Deus. E só Deus continuará reinando soberano, e só a sua santa vontade prevalecerá ao final das contas. Ninguém pode ser como Ele, ninguém pode ocupar o seu lugar. Ao contrário, irmãos, quando nós aceitamos o nosso lugar, a nossa condição, nessa hora nós praticamos a verdadeira devoção ao arcanjo Miguel, porque a nossa alma entra em concordância com o ofício desse anjo. De fato, eu não sou como Deus. E este anjo vem em auxílio daquele que se reconhece criatura dependente. Os irmãos, vejam o grande amor que Deus tem por nós. Se um único anjo é mais poderoso que a humanidade inteira, isso significa então, irmãos, que um demônio também é. Porque um demônio nada mais é do que um anjo que mudou de lado, por assim dizer, mas não deixou de ser o que é. É uma criatura espiritual com todos os poderes e toda a força que Deus lhes deu. Se o demônio pudesse, no próximo pecado que você cometer, logo após a missa ou até durante ela, ele te mataria imediatamente, porque o intuito de um demônio é nos arrastar para a condenação. Então basta aguardar
e no próximo pecado, ele mata e leva a alma para o inferno. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que o pecado, que é uma ofensa a Deus, é cometido por mim, é cometido por você, e logo após o pecado, nós continuamos respirando, porque a mão de Deus está sobre nós. A mão que acabou de ser ofendida, porque afinal de contas, é o pecado o que nós cometemos. Mas o Deus ofendido não deixa de ser o que é. Nós deixamos de amá-lo com um ato de pecado, mas Ele não deixa de nos amar, mantendo a vida, o fôlego no nosso peito, para nos dar a chance de nos voltarmos a Ele. É a prova, irmãos, de que não é verdade que o mundo está todo nas mãos de Satanás. Ele realiza muitas das suas proezas e reina sobre muitas das estruturas desse mundo. Mas vejam aqui, nós todos vivendo, respirando, porque Deus não lhe autoriza tocar nas nossas vidas. Então, irmãos, vamos nos lembrar disso, de que os caminhos de Deus são misteriosos. As permissões de Deus, na maior parte das vezes, são incompreensíveis. Mas Deus, no seu amor, nos dá a graça de participar desta batalha. Uma batalha, irmãos, que não é visível a olhos humanos, mas é real e constante. Paulo diz aos Efésios: não é contra carne e sangue que vós estáis lutando, mas é contra principados, potestades, é contra espíritos que estão nos ares, e eles combatem o tempo todo, nos colocando nas tentações, apresentando ocasiões para pecarmos, colocando situações para nos irritar, colocando a mão, como fez com Jó no Antigo Testamento, a mão nos nossos bens, a mão às vezes até no nosso corpo, para poder devorar o pouco de dinheiro que temos, não é, irmãos? Ele vai lá, quebra uma torneira na sua casa, já vai embora o dinheiro todo. Mas saiba de uma coisa: mais tem o Senhor ainda para dar que o diabo para roubar. E assim nós vamos ficando fiéis, apesar de todas as provações, de todas as aflições. Irmãos, estas são as nossas armas. Nós não pegamos com as mãos, mas nós pegamos com a fé. E cada tormento que nos vem, e cada cilada que o diabo arma, e nós, por fraqueza que temos, caímos. Se nós caímos dando glória a Deus, Ele já está derrotado. A nossa fidelidade é provada, a nossa perseverança é experimentada, e na hora certa o Senhor vai honrando, o Senhor vai preenchendo, o Senhor vai multiplicando. O Espírito de Deus está falando conosco aqui, irmãos. Aliás, irmãos, até a imortalidade Ele nos roubou. Está em Gênesis capítulo 3. A morte entrou na história humana. Até o que a morte levou, ela será obrigada a devolver. Quando Jesus disse a Natanael: coisas maiores verás, vocês verão o Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo sobre ele, visão do julgamento final. Se apegue, irmão, irmã, ao dia em que Jesus virá julgar vivos e mortos, e naquele dia nós veremos o devorador acorrentado e precipitado para longe de nós, e não mais tocará nem em nós, nem no que somos e nem no que temos. Por ora não deixe de pôr as mãos naquilo que o Senhor já tem lhe dado. Não deixe Ele manchar a tua veste, a santidade, a vida cristã. Não deixe Ele roubar a coroa
que Deus lhe tem dado, a graça de ser cristão, de ser católico. Irmãos, quanto os dias vão avançando e quanto mais difícil vai sendo ser cristão, mais valoroso vai ser cristão. E mais honra o Senhor terá para nos dar. Que esses santos anjos, irmãos, que nos cercam constantemente, nunca nos faltem. E tenha a certeza de que muitos livramentos eles nos têm concedido. Alguns deles nós só vamos saber no dia final. Até porque, irmãos, se foi livramento, nós não sabemos que fomos livrados, justamente pelo fato de que fomos. No dia final, quando o Senhor abrir o livro da vida e revelar todas as coisas, nós veremos que aquilo que foi um tombo podia ter sido a nossa morte, que aquilo que foi um prejuízo podia ter sido a nossa falência, que aquilo que foi, irmãos, uma doença podia ter sido a condenação eterna. E o que nós achamos que foi desgraça terrível que Deus deixou, haverá uma curva no julgamento que nós veremos que, por pior que tenha parecido, foi o bem que Ele nos enviou, e nós nos alegraremos no Senhor. Quando você ver que a terra lhe aflige muito, e que esta vida lhe angustia tanto, procure fechar os olhos na oração e se lembrar desta multidão que nos aguarda nos céus. Na porta dos céus estará a Santa Mãe de Deus e o glorioso arcanjo te recebendo de asas abertas, para poder você unir a tua voz à voz dele, segundo o livro do profeta Isaías, que estão dia e noite ao redor do trono, dizendo glória, santo, aleluia, a ele o poder, a força e a realeza. E um dia nós também estaremos lá cantando a nossa vitória, que foi atacada, mas não nos será roubada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.